Ei, irmãos, amém. Jesus é o Senhor, graças a Deus. Hoje vamos desfrutar uma porção rica da palavra. Ó Senhor Jesus, o jornal 338, essa porção aqui, ó, onde fala sobre a experiência de Abacuque. Até quando, Senhor? É uma pergunta que ele falou ali para o Senhor, porque pelas situações que ele via no dia a dia ali, né, que ele estava passando, na nação de Israel ali onde ele vivia. Abacuque, ele é considerado o profeta menor, para quem não sabe, né? Um dos profetas menores, mas não por causa da importância que é menor, mas porque ele tem, o livro dele são 3 capítulos. Então eu te encorajo a, assim que acabar essa mensagem, no tempo seu aí disponível, você ler essa porção da palavra, esse livro de apenas 3 capítulos, para você desfrutar essa leitura, vendo que é um profeta indagando a Deus pelas situações que ele tem passado. Então, o que está acontecendo? Por que, Senhor? Até quando, Senhor? Por que, Senhor? Então, muitos de nós já nos pegamos fazendo esta indagação, diante das situações, diante dos problemas que nós passamos. E é bom a gente recorrer ao Senhor mesmo e perguntar a Ele. Eu lembro que tem um livro chamado Do Cativeiro para a Liberdade, e lá tem uma crônica escrita assim: eu não vou incomodar Deus com isto. É uma crônica para jovem. Ou seja, às vezes a gente tem as situações e a gente pensa assim, não vou incomodar Deus. Eu estou vendo isso está acontecendo, mas eu não vou incomodar Deus com isso. Mas não é. Deus, Ele quer nos chamar para termos comunhão com Ele. Nós podemos perguntar e a resposta virá. Às vezes não vai acontecer aquilo que a gente pensa que deveria acontecer na maneira ou na forma ou no tempo. Mas algo vai acontecer. Ó Senhor Jesus. Então esse é um livro que você, quando você for ler, você vai ler como um diálogo. Abacuque pergunta, Deus responde. Abacuque pergunta, Deus responde. Amém? Ó Senhor Jesus. Nessa época que, desfrutando aqui sobre Abacuque, a nação de Israel, ali da parte do norte, eles já estavam sofrendo perseguições e o povo de Israel já tinha sido atacado pelos assírios, e tinham devastado a nação de Israel. Aí toma todo o povo, todos os despojos, toda a riqueza e leva eles cativos. Só que aí logo após veio o povo da Babilônia, também os soldados ali, e destruíram os assírios e tomaram o povo de Israel e pega tudo para eles também. Então o povo de Israel, eles estavam muito desobedientes, estavam muito gananciosos, muitas dificuldades, muitas situações, e Deus usava essas nações para disciplinar esse povo, para que eles se voltassem a Deus, se arrependessem e voltassem a servir ao Deus verdadeiro. Então, a nação da Babilônia começou a expandir o seu território e foi chegando até ali o sul, a nação do sul, que era a tribo de Judá, e Abacuque morava nessa região ali. Aí o Senhor usou Abacuque para virar para Jeoaquim e trazer uma palavra para ele, para uma palavra de arrependimento, por causa da condição do povo de Israel também, a condição deles no sul. Aí eu vou desfrutar Jeremias 22:17, que fala um pouquinho sobre essa porção aí. Aqui, 22:17. Fala assim, esse é Jeremias profetizando sobre a condição do rei que estaria atuando, né, no caso ali, naquela época de Abacuque agora. Contudo, tu não tem olhos nem coração, a não ser para a tua própria mesquinhez, a ganância, para derramar sangue inocente, para oprimir os fracos e praticar a extorsão. Então essa era a condição do povo de Israel naquela época. E o Senhor levantou Abacuque para ir lá profetizar
para Jeoaquim, para ele mudar, né? A partir do rei mudando, o povo também decretaria, né? E o povo também costumava se vestir de pano de saco e cinza, de arrepender, mas não foi o que aconteceu. Aí então Joaquim, então eles foram ali, a nação da Babilônia entrou ali, devastou ali aquela situação, aquele lugar, né? Ó Senhor Jesus. Aí nós vamos desfrutar aqui Abacuque 1, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Ó Yahvé meu Elohim, Deus meu Kadosh. Essa é a versão King James, tá? Os irmãos que tiverem a versão em casa, quem não tiver, acompanhe na Bíblia normal. Porventura, não existe desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designastes justamente essa nação pagã para executar o seu juízo? Ó Tsur, rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo. Está vendo, então? Essa era uma condição terrível, né? Israel estava ali, estavam fazendo coisas, como eu anotei, maldade, violência, contenda, discórdia, litígio, se você for ler aqui no livro de Abacuque, extorsão, coisas que desagradavam a Deus. Então Deus permitiu ali que a Babilônia tomasse ali, e Abacuque se perguntou, meu Deus, é isso mesmo? O Senhor vai usar essa nação para que eles são tão terríveis? Aqui vai descrevendo a condição que eles agem diante dessa invasão, matam mesmo, destroem, eles não olham nada. Só vai usar eles para disciplinar o seu povo. Então Abacuque não estava entendendo o jeito de Deus agir. Ele estava aflito. Começou o livro de Abacuque todo aflito, sem entender nada. Mas ele proferiu ali a palavra ali e veio logo a resposta. Ó Senhor Jesus, vamos desfrutar Abacuque 2, do 4 ao 6. Aí, daqui a pouco vem a resposta de Deus que o justo deveria viver pela fé. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. Seu desejo impetuoso é como o próprio Sheol, a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para o seu domínio todos os povos. Contudo, chegará o dia em que todos esses povos zombarão do ímpio com canções e provérbios de escárnio e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Então, se nós formos desfrutar essa porção, se você for ler tudo que Deus fala aqui, nessa parte toda aqui, você vai ver que Deus está explicando para Abacuque que, por um lado, ele está ajudando o povo de Israel a largar todos esses sentimentos ruins, toda essa prática ruim. Ele está disciplinando o seu filho a quem ama. E, por outro lado, ele vai castigar essas pessoas que oprimem o povo de Israel também, porque são nações que não têm Deus e são malignas, são perversas, só pensam em enriquecer, não olham o do outro, né, o direito do outro. Então Deus estava fazendo essas duas frentes aí, e Abacuque não estava percebendo, não estava conseguindo ver isso. Então, irmãos, hoje nós podemos sim nos perguntar: Senhor, diante dessa situação eu olho, por exemplo, talvez você está no seu trabalho, nessa pandemia, você é mandado embora, acontece essa situação, e aí você fala assim, mas olha só, eu orei para permanecer nesse trabalho, eu orei para fazer e eu não permaneci. Outras pessoas que não oraram, que não são fiéis aqui nesse trabalho, continuaram e eu não continuei. O que está acontecendo? Então Deus, ele pode dar resposta, amado, por meio de uma outra situação, por meio do suprimento diário que nada vai te faltar, por meio do emprego melhor, por meio de algo que aconteceria naquela empresa ali, você foi tirado daquele ambiente ali para não respingar nada sobre você.
Então hoje nós estamos debaixo da proteção de Deus. Nós precisamos, assim como Abacuque, indagar sim a Deus, até quando, por quê, o que está acontecendo, mas temos que saber também que nós temos o respeito para com a vontade soberana de Deus e a maneira dele agir. É isso que Deus quer falar para nós nesse período aqui, nessa experiência de Abacuque. Eu quero trazer uma experiência pessoal minha com respeito à minha juventude, quando eu me converti ao Senhor, com 24 anos... em 2010, eu me converti ao Senhor como servo mesmo. Eu já acreditava, mas não servia. E, nesse período, eu me afastei do mundo, do que o mundo oferece. Bebidas, festas, namorada que, assim, não queria um caminho com Deus. E me guardei diante do Senhor. Falei, eu vou servir a Deus. Então, o testemunho pessoal é bom você contar o seu também. E eu fazia o meu trabalho de comportor, e quando eu chegava em casa, eu ia para um lugar chamado a Caixa da Cezanne, que era retirado por um lugar alto, e ficava ali orando por tudo, pela igreja, por tudo, e pedindo a Deus a minha auxiliadora, a minha esposa. Aí quando falou, se você já deve ter se colocado numa situação dessa, de perguntar para Deus, até quando, Senhor? Por quê? Aí eu me lembrei na hora. Essa era uma pergunta que eu fazia para Deus. Falei, Senhor, até quando, Senhor? Eu estou sozinho, não tenho ninguém, eu quero me casar. E eu orava demais, eu andava para lá, uns 50 metros para cá. Uns 40 minutos, 1 hora orando por tudo e pedindo a Deus, quem vai ser, Senhor, a minha esposa? Eu falava assim, e o casamento, Senhor? E a festa do casamento? Como vai ser? Como é que vai ser? E eu ficava perguntando para Deus. E aí, do nada, Deus abre meus olhos, me direciona. Hoje eu estou aqui, casado, já vamos para 7 anos. Aconteceu o casamento, me apresentou minha esposa, tenho tudo que eu orava. E isso era uma coisa que eu me perguntava muito. Até quando, Senhor? Já tinha 3 anos que eu estava sozinho, que eu não tinha ninguém. Falei assim, não, eu quero me casar. E foi uma experiência minha, pessoal, que eu perguntei muito para Deus, até quando? Senhor, eu preciso, me mostra. Então Deus, ele vai te responder. Para mim foi 3 anos depois. Do nada eu comecei a ouvir o Senhor me direcionar. E aí aconteceu que eu fui, depois de 1 ano eu casei, em 2014, né? Ou seja, 4 anos certinho ali. O Senhor me deu a minha esposa. Então, te encorajo, pergunta mesmo para Deus até quando, Senhor. Mas sempre com esse respeito, que Deus tem a maneira dele agir, o tempo certo dele agir. Nunca ira e peca. Você pode até irar, falar assim, se eu quero, eu preciso e tal, não consigo mais. Mas você nunca, como fala, né, não peca contra o Espírito. Ou seja, não duvida que Deus está agindo, Deus está no trono. E eu lembro também da experiência do Senhor Jesus lá em Hebreus. O Senhor orou para Deus, falou assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Aí lá em Hebreus está escrito, e tendo sido ouvido por causa da sua, eu não lembro a palavra certa ali, da sua fidelidade ali, ele foi ouvido, mas não foi atendido naquele pedido. Então, Deus é soberano e está no trono. E Ele está conduzindo todas as coisas. Amém? Então, essa palavra aqui de Abacuque, quando eu li ela, eu ganhei isso. Que nós precisamos sim perguntar ao Senhor. Se tem dúvida, não pode ficar dúvida. Você não pode falar, deixa que Deus sabe. Não, pergunta e Deus vai te dar a resposta. Ó Senhor Jesus, aqui no versículo, desfrutar aqui mais. Vou desfrutar Salmo 37, versículo 34. Fala assim, espera no Senhor e confia, segue sua soberana vontade. Segue a sua soberana vontade. Ele te exaltará, dando-te a terra por herança, e verás os ímpios serem destruídos. Então essa é uma palavra do Senhor para nós. Segue o Senhor, o que Ele falar, e confia. E no tempo ali, Ele vai te honrar, né? Vai te honrar o seu sacrifício de esperar, mesmo diante das dificuldades. E o Senhor vai te mostrar ali muitas riquezas, né? Que você precisava, Deus vai abrir ali.
Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui, no capítulo 2 de Abacuque, versículo 20, já mostra a sensação que Abacuque teve. Eu não vou ler tudo aqui, mas fala assim, sim. Aí você tem que pedir a Deus muito. Até quando, Senhor? Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? Ó Senhor Jesus, busca mesmo Deus. Aí ele vai falar, aí um dia você tem que chegar a essa condição. Sim, Ele está no santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Você tem que, uma hora, você tem que saber que existe um Deus assentado e tudo vai se calar diante da resposta que Ele vai dar. Ele já preparou. Então você tem que ter também essa experiência, você tem que perceber, né? Pede Deus para te dar um espírito, às vezes a sua resposta já chegou e já passou e você não viu. Você ainda continua pensando que é outra coisa, mas o que você precisava naquela situação já chegou, era para você ter glorificado a Deus, você não viu e já passou, e você ainda está pedindo. Então pede a Deus para te dar um coração de gratidão também, para você falar assim, ele viu, como fala aqui, cale-se diante dele toda a terra, já aconteceu o que eu tinha pedido. Satanás não pode me jogar na cara que não aconteceu. Aconteceu de maneira diferente, mas eu recebi a bênção que eu precisava. Ó Senhor Jesus. Amém? Então, aí, desfrutando aqui, eu lembrei de duas experiências. Nós, às vezes, nos encontramos diante de situação e a gente não sabe o que fazer. Eu vou ler rapidinho o livro de 2 Reis, capítulo 6, só alguma porçãozinha. 2 Reis, capítulo 6, fala do Eliseu, cega uma campanha de soldados dos arameus, do pessoal de Arã. O povo de Israel ali estava sendo perseguido pela Síria. Aí o rei de Arã mandou, ele maquinava, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Como Eliseu era do povo de Israel, e Eliseu recebia a informação da parte de Deus, e ele falava com o rei, o povo de Arã, os exércitos de Arã, vai encostar em tal lugar, vai se acampar lá. Aí o povo de Israel, os exércitos de Israel ia lá, e devastava aquela campanha deles lá, que viria todas contra Israel. Aí, isso aconteceu várias vezes. Aí o rei de Arã perguntou assim, chamou o pessoal dele ali, os generais ali, falou assim, o que está acontecendo? Tem alguém de nós, será que eu vou conseguir saber quem de nós está contando para Israel o que nós vamos fazer, que a gente nunca consegue se chegar até eles, para a batalha, a gente é sempre surpreendido. Aí um deles falou assim, não é que nós estamos delatando, é porque eles têm Eliseu do lado deles. E Deus revela para ele, e ele fala para Israel, para o rei ali, então eles se apressam antes de nós. Aí o rei de Arã fala assim, então vamos até onde Eliseu está, vamos pegar ele e trazer para o nosso lado. Aí foram até a cidade que Eliseu estava, sitiaram toda a cidade e ficaram em volta ali da casa de Eliseu, tudo preparado, aquele monte de carro, cavalo, cavaleiro. O servo de Eliseu saiu para o lado de fora, ficou desesperado. Meu Deus, falou assim, e agora, meu senhor, o que faremos? Aí Eliseu falou com ele assim, aí eu vou até ler. Aí, e o profeta acalmou, dizendo, não tenha medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco do que estão com ele. Em seguida, Eliseu orou, suplicando, Yahvé, abre os olhos dele a fim de que ele consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra eles, Eliseu orou. Mas o que eu quero mostrar é que quando Eliseu sabia do que o poder que estava do lado deles, e aquele moço não sabia. Então Eliseu deu uma experiência para ele ali.
Ou seja, nós, irmãos, às vezes temos uma tribulação e nós não sabemos, como fala aqui, né? Numerosas proteções, né? Numeroso, como fala aqui, poder que está a nosso favor, do nosso lado. Nada pode nos destruir diante daquela situação. Mas aquele jovem não sabia, não tinha ainda essa visão espiritual. E Deus está querendo dar isso para nós, que nós consigamos abrir os olhos espirituais da fé, para que diante de uma montanha de soldados inimigos dessa, a gente consiga manter a calma. Ser sóbrio, manter a calma, para que a gente possa desfrutar do livramento que Deus vai dar para nós. Ó Senhor Jesus. E outra porção também que eu me lembrei foi a experiência do apóstolo Pedro, quando ele estava no barco, e o Senhor chamou ele para ir até ele. Pedro desceu, começou a andar. Mas quando ele começou a olhar situações em volta, aí ele começou a afundar. Então o problema está em nós, a fé diante da situação. Nós às vezes vemos o problema vai crescendo, a nossa fé vai diminuindo. Quanto era para ser diferente. Deus está chamando nós por meio aqui para tomar a posição de quanto maior o problema, maior a nossa fé. Maior a nossa certeza de que Deus está conosco e vai agir a nosso favor, e no tempo certo vai vir aquela resposta que nós precisarmos. Ó Senhor Jesus. Aí eu vou ler para terminar, vamos ler Abacuque 3,16. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Abacuque 3,16. Ó Senhor Jesus, amém. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação. Ó Senhor Jesus, aguardarei em tranquilo silêncio, meu Pai. Até quando, Deus? O dia da tribulação. Meu Pai, o dia da tribulação está vindo, Ele está falando que vai aguardar em tranquilo silêncio, que virá sobre o povo que oprime. Olha só, Deus ele deu uma experiência para Abacuque. Ele começou todo trêmulo, até quando? Todo desesperado. No capítulo 1 de Abacuque ele estava todo aflito. Agora não, ele não está perguntando nem por quê, nem para quê. Ele está falando que ele vai aguardar em tranquilo silêncio, descansando, até chegar o pior dia, o grande dia da tribulação. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então é isso que Deus quer dar para nós. Esse tranquilo silêncio, se descansar na presença dEle. E aqui, 17, 18, vai continuar falando. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam saqueadas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor Jesus, Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, faz-me caminhar por lugares altos. Então é isso que Deus quer dar para você e para mim hoje. Segurança no dia da provação. Amém? Busca o Senhor, pergunta sim, mas descansa diante dele. Tranquilo, em silêncio. Assim como Abacuque teve que render graças a Deus. Começou aflito, terminou tranquilo. Aleluia? Então que essa palavra possa ter te encorajado. Vou fazer uma oração aqui, breve. E o Senhor possa conduzir cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma palavra. Senhor, não sei, Senhor, o que o Senhor quer fazer através dessa palavra, mas o Senhor está agindo. O Senhor está em silêncio, o Senhor está agindo, nós não queremos duvidar. O dia da tribulação pode estar vindo, mas nós estamos debaixo da mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, descansando na sua sombra, Senhor. Senhor, cada família que está aqui assistindo nessa noite, acompanhando essa palavra, seja alcançada por esse poder da fé, da tranquilidade, mesmo diante dessa pandemia, diante dessas dificuldades, talvez do problema de emprego.
Senhor, da saúde. Senhor, nós queremos descansar em Ti. Acrescenta mais a fé em nós, Senhor. A paz em nome de Jesus. Amém. Jesus é o Senhor.